Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso Conta aí Gestor. Aqui é um podcast que a gente fala sobre gestão e empreendedorismo e os convidados são pessoas que têm resultado. O nosso foco, o nosso propósito aqui é estimular você a saber que o sucesso ele não vem do dia para a noite e às vezes pode vir mais rápido para uns, um pouco mais demorado para outros, e quem vai inspirar a gente aqui são pessoas aqui da nossa região que têm entrega, têm resultado com histórias diferentes. Meu nome é Guilherme Bittencourt, eu sou contador, sou CEO aqui da Forte Mobile e ao meu lado aqui Silvio Teixeira. Meu pai, né, como vocês já sabem que estão acompanhando, fundador da Fortecom, professor universitário também. E a gente tem a honra, o prazer, principalmente para quem é um fã de Gelobel. Se você não conhece Gelobel, @Instagram. Eu não posso dizer que é a melhor casa de carnes, de restaurantes, porque é uma opinião minha, mas eu falo que é onde eu quero estar todo sábado, pelo menos, tá? Eu tô com a Dani. A Dani Gelobel é a gestora. Dani, muito bem-vinda, é um prazer ter você aqui. Eu não vou perguntar a receita da maionese, eu sei que você não vai falar, mas é uma honra ter, na minha opinião, é um dos maiores restaurantes, um dos maiores lugares que a gente quer estar no final de semana com a família, participando do nosso podcast. Muito bem-vinda. Muito obrigada, estou me sentindo muito honrada de estar aqui nesse projeto lindo e representando a nossa família Gelobel. Obrigado pelo convite, estou muito honrada. Legal, tá feliz também, Silvio? Graças a Deus, terceiro episódio, né? Essa semana, um aluno perguntou no final da aula, lá na UEL, que tinha assistido o podcast, né? Um dos dois primeiros episódios, e perguntou qual era o propósito, né? Acho que o propósito não é dar nenhuma receita de bolo, mas mostrar case de sucesso e as pessoas se inspirarem nesses cases de sucesso, tanto do negócio como também do gestor, né? Então, mais uma vez, bem-vindo aí a Dani e vamos conversar. Ô Dani, quem é você, para quem não conhece? Nossa, eu sou a Dani Gelobel, que já virou meu sobrenome já. É isso aí. Tenho 47 anos, trabalho no grupo desde os meus 17 anos e sou diretora comercial e de marketing do Grupo Gelobel. Diretora e comercial do Grupo Gelobel. E quem é Gelobel? Quando você fala grupo, eu tô imaginando que a gente tem alguns restaurantes, né? Sim. Antes disso, quantas famílias hoje dependem da Gelobel? Nós temos 208 colaboradores hoje no grupo. A Gelobel é uma empresa de 31 anos que nasceu despretensiosamente, já leva aí no nome, vendendo gelo, carvão e bebidas, por isso chama Gelobel. Gelo, carvão e bebidas. E se tornou muito naturalmente com conhecimento dos nossos pais. Meu pai foi um colaborador do extinto Banco Nacional. Ele conhecia muita gente e a nossa família é tradicional em Londrina. E aconteceu uma mudança ali de vender gelo, carvão e bebidas para um barzinho por uma forma muito natural. Legal. E antes de contar a história lá de como começou, para a galera que está assistindo e não conhece tanto ainda a Gelobel, fala um pouco da grandeza do que vocês já conseguiram conquistar. Hoje são quantas unidades que vocês têm? Nós consideramos 7 unidades. Por que 7? A Duque, a gente chama que a Gelobel Duque de Caxias é a nossa casa-mãe, que ela foi onde tudo começou há 31 anos atrás. Depois, Gelobel Dom Pablo, né, que nasceu um tempo depois. Então, Duque, Dom Pablo, Delivery, Gelobel Boulevard, Gelobel Catuaí, Gelobel Estação lá em Curitiba e Gelobel Exposição, que a gente considera a nossa 7ª casa, porque acontece só uma vez por ano, mas dá um trabalhinho, né? Dá um trabalho, então a gente considera a nossa 7ª casa, temos 7 unidades. Legal. E ainda falando um pouquinho de números, né? Eu não sei se você pode citar alguns números aqui, mas eu me recordo que vocês são um dos grandes compradores de carne. Sim. São não sei quantas litros e toneladas de comida e cerveja. Você tem algum dado que é curioso para a gente poder saber, para a gente ter uma ideia dessa grandeza de movimento que vocês têm? Para vocês terem noção um pouco do que o Gelobel movimenta, né? Nós temos muito orgulho de falar sobre isso. Números é a parte do meu irmão, que ele é diretor financeiro, então uma hora ele vai vir aqui falar um pouco da parte financeira, de números com você. A gente vai convencer ele a vir, pode deixar. Ele vai estar convidado já. Se ele não vier, ele vai ficar de castigo. Já faz o convite ali para ele que ele vai estar assistindo depois. Bruno, você tem que vir para cá para falar da parte financeira e administrativa do grupo, porque, né, eu acho que faz sentido, é uma história muito bonita. Legal. Né? Mas, para você ter uma ideia, hoje a gente está entre os maiores compradores de carne da JBS, que é o nosso parceiro oficial de carne. Né? A gente não muda estrategicamente de fornecedor. E da Heineken, hoje nós estamos aí entre os clientes diamante, um grupo seleto de clientes da Heineken. A gente tem muito orgulho de falar desses dois parceiros, porque, né, faz muito sentido. Então, em termos de volume, eu não posso te falar números, mas
algumas toneladas de carne e alguns caminhões de cerveja. Eu imagino. É isso, Silvio. E sobre a história, tem curiosidade para saber ou não? Eu acredito assim, né? Eu como sou um pouquinho das antigas, né? Você é que mais velho, você quer dizer, né? Mais experiente, vamos deixar Exato. assim. Eu lembro da Gelobel lá da Duque, né? Sim. O primeiro. Como é que foi essa história? Como é que foi essa evolução, né? Porque não só o crescimento em unidades físicas, mas também se atendia de uma forma, hoje provavelmente se atende de uma forma totalmente diferente. Envolve aí pessoas, envolve tecnologia. O que mudou nesse mudou muita coisa, muita coisa. Bom, primeiro, o Gelobel Duque foi a primeira casa, como eu falei, vendendo gelo, carvão e bebidas. Meu pai, fundador, Laerte, resolveu vender espetinho porque os clientes iam lá tomar uma cervejinha extremamente gelada e não tinha nada para comer e nem para levar para as esposas em casa que ficavam bravas porque chegava tarde e ainda não tinha. Então no começo era só entrega, né? O pessoal pegava para levar. O pessoal passava lá para pegar o gelo para ir pescar, para ir jogar bola e tal. E aí, ou então tinha aquela famosa pelada, o jogo de futebol, passava lá para jogar bola, jogava bola, passava no Gelobel e queria tomar uma cervejinha. E aí, cerveja sem nenhum aperitivo fica complicado, Exatamente. né? Então, daí ele começou a fazer o espetinho numa churrasqueira de tambor de óleo diesel, sabe? Aquela bem antiga, de uma forma muito informal. E começou a vender espetinho e a cerveja. Enfim, e depois de um tempo, as coisas foram, assim, mudando o formato, né? A empresa foi tomando um formato de restaurante. O que era para ser só distribuidora de gelo e carvão virou um restaurante. Aí vieram os outros pratos. Vieram o contrafilé, a calabresa e tudo de forma muito informal. Você lembra? Acho que a gente estava conversando aqui antes de começar sobre a forma... olha, eu não sei nem como mensurar, porque sempre quando eu falo Gelobel, assim, eu fico emocionada, porque era de uma forma tão simples. Para você ter uma ideia, o espetinho, para a gente fechar a conta, a gente juntava os espetinhos na mesa e as cervejas ficavam no pé da mesa, e aí fechava a conta, contava os espetinhos, contava as garrafas de cerveja e a gente fechava a conta dessa forma. Muito na confiança, inclusive, do cliente, né? Nossa, total. Né? Anotava lá o nome, tinha uma folha aquela folhona enorme no caixa e fazia um quadradinho aqui, mesa João, mesa fulana, mesa ciclana. E funcionava, certo? E funcionava Exatamente. Muito bem. Mas você sabe que isso é o mal hoje dessa juventude aí, né? Que quer começar um negócio e tudo bem que dá pra fazer um pouco mais estruturado que os quadradinhos na folha. Sim. Mas já quer montar todos os produtos, já quer montar todas as coisas, sem ao menos testar o que o cliente quer. Então, mesmo talvez o seu Laerte não tendo feito um plano de negócio, ele foi naquela convicção e empreendedorismo que tinha no sangue dele, fazendo. O antes feito que perfeito, que a gente fala. Então, vamos lá, vamos fazer, vamos testar. E aí deu tudo certo dessa forma, não foi? Deu. Meu pai assava carne, eu e minha mãe, a gente atendia a mesa e era uma forma muito tranquila, muito familiar, assim, sabe? Eu falo que crescer é muito importante, né? Mas acho que a cultura Gelobel foi criada naquele momento lá, né? Do amigo, da amizade, da extensão da sua casa. Porque o churrasco nada mais é do que isso, né? Você hoje vai no Gelobel, a gente quer que o cliente sinta mesmo tem esse sentimento da extensão da casa dele, né? Que ele saia da casa dele para fazer o churrasco no Gelobel. Só não vai para a churrasqueira, mas é a mesma coisa. E foi acontecendo de uma forma muito natural. O processo de mudança aconteceu muito recente, assim, vamos falar muito recente, mas foi acontecendo gradativamente, assim, o Gelobel Duque, depois veio o Gelobel Dom Pablo. Há 5 anos depois de aberta a unidade Duque de Caxias, nós inauguramos a Gelobel Dom Pablo, que leva esse nome por conta que quem criou a logomarca Gelobel foi um tio meu que tinha o nome Dom Pablo, que levava o nome Dom Pablo, e ele era desenhista, cartunista, e ele que criou a marca. E quando nós abrimos a segunda unidade, a gente colocou Gelobel Dom Pablo como uma homenagem. A Gelobel Dom Pablo é aquela que fica na gleba ali. Isso, que fica ali perto do lago. Ela é a que mais movimenta hoje? Ela é uma das casas que tem um faturamento maior, porque ela é uma casa grande. Ela tem 2 pisos, então em números de mesa ela é maior do que a Duque. Ô Dani, para abrir a segunda unidade, falando da segunda específica, foi um passo de empreendedorismo, querendo ampliar receita, ampliar
trazer realmente mais recurso para dentro da família? Ou foi uma necessidade, inclusive, do cliente? Porque na Duque, por exemplo, a gente já estava não conseguindo atender todo mundo. Exatamente. Você falou tudo. A Duque de Caxias, ela nasceu e foi aumentando o movimento meio que, assim, boom, de repente. A costela é a carne mais famosa da casa, né? Mas ela veio por último. Primeiro veio o espetinho, contrafilé, a calabresa. E um belo de um dia, meu pai resolveu fazer a costela assada. Eu lembro que quando a gente começou a fazer a costela, nós fizemos um espeto para teste e a churrasqueira embaixo assava contrafilé e em cima assava a costela. Então, cabia 5 espetos de costela. E quando a gente vendeu 5 espetos, a gente fez uma festa no final da noite. Hoje a gente vende mais de 100 espetos de costela por casa, né? Então, assim, a costela era feita na quinta-feira, então a pessoa ia lá comer costela na quinta-feira. Se ela chegasse e tivesse acabado a costela, ela tinha que esperar uma semana para comer costela de novo. E aí criou a tradição, hoje é dia de costela, hoje é dia de costela, por isso que as pessoas falam. Que é terça, quinta e sábado. Terça, quinta, sábado e domingo aos shoppings e no delivery. Ah lá, eu não sabia dessa. Então domingo eu já tenho uma solução. Segunda e quarta não tem costela. Segunda e quarta não tem, mas faz só o dia que não tem, né? É verdade. Até porque não é rápido fazer, né? Você sabe que lá em Curitiba, a gente tava com... aqui na Forte Jobá a gente foi investido, né? Uhum. E a gente teve um negócio grande lá em Curitiba para apresentar. Os investidores estavam lá e a gente foi super bem. Mas foi um dia de preparação. Aí eu relaxei 2 horas da tarde. Falei assim, hoje eu vou sair aqui com o meu sócio, vou tomar várias, né? E aí, já conhecendo a Gelobel, o preço mais acessível. Aí o investidor me liga, vamos jantar com a gente. Daí, onde que a gente quer? A gente quer num lugar X. Ele gosta de uns lugares um pouco mais sofisticados. Vai pra guardanapinho aqui, mas é o jeito dele. Gente boa demais. Aí, chegando lá nesse lugar, eu falei, puta, eu já saí pra beber. Mas tudo bem que é mais caro, eu vou pagar minhas bebidas. Na hora que eu sentei na mesa, eu falei assim, Guilherme, hoje você não vai pagar nada. Daí eu falei, putz. Nossa, que delícia. É horrível pra mim, vou te falar por quê? Porque eu queria beber à vontade. Entendi. Como era na conta dos outros, eu não queria me passar por um aproveitador, entendeu? Acabou que eu tomei 2 cervejas e fui embora. Cheguei lá, peguei umas no posto de gasolina e subi pro meu quarto pra dormir. Mas eu fiquei triste que eu não fui na Gelobel do Estação lá, porque eu ia tomar várias caipirinhas aí no Vamos dia. combinar, então, essa ida pra Curitiba. Eu tô precisando. E o pessoal de fora também acaba conhecendo a Gelobel quando vem pra cá. Eu vou dar um exemplo quando eu estava numa outra instituição de ensino e a gente comandava os cursos de pós-graduação. E aí o professor vem de fora, contrata um professor de Curitiba, contrata um professor de São Paulo, aí levava para jantar, no final da aula, ali, 10 horas da noite, 9h30 da noite, no último dia sempre terminava antes, e a gente saía para comer, ia sempre no Gelobel. Aí quando chegava o outro professor, o fulano de tal veio, disse que você levou num lugar bom lá, que tem uma costela e tal, pedia para ir no Gelobel. Então quem é de fora e já passou por aqui para trabalhar uma semana, alguns dias, geralmente já passou na Gelobel, né? Aí quando volta, quer ir de novo. E esse mesmo investidor, quando veio para Londrina, né? Daí, ele pagou pra gente um restaurante chique e falou, não, deixa que eu vou te levar num lugar que eu vou pagar, né? Aí eu falei, onde que a gente vai? Na Gelobel dele, já fui, mas vamos lá de novo. Que legal, que legal. Então ele já conhecia também. É lá do Espírito Santo ele. E você falou da questão das unidades de negócio, né? Eu moro ali próximo da Gelobel Dom Pablo, e aquela região ali mudou muito, né? Tá alterando bastante o cenário ali. Muito. Eu acho que um pouco disso tem a ver com a própria Gelobel, porque praticamente era o único restaurante ali, né? Foi muito legal. É uma história muito interessante a abertura do Gelobel Dom Pablo, porque existia só o Gelobel da Duque. Meu pai, ele era um visionário, ele tinha uma visão comercial. Aliás, a nossa família, de uma forma geral, quase todos praticamente trabalham no comércio, né? E ele tinha uma visão muito grande. Então, ele recebeu um convite para montar o Gelobel ali onde está até hoje. E não era nada. Gente, é incrível. Não existia quase que nada depois do Gelobel Dom Pablo. Era tudo chácara, era mato e assim... A gleba, né? A gleba, de uma forma geral. Não existia. Ayrton Senna, então, nem pensar. Então, ele viu uma oportunidade de abrir numa área de expansão. Ele tinha muito esse olhar de olhar um ponto comercial e falar, a cidade vai crescer para cá. Boa. Sabe? Acho que até pelo fato dele trabalhar em banco a vida dele inteira, conversar com muitas pessoas, que ele tinha uma parte comercial dele muito forte. Então, ele viu uma oportunidade de negócio. E abrimos o Gelobel Dom Pablo ali faz 25 anos. E
Quando ele montou lá, ninguém acreditava. Todo mundo falava assim. Eu lembro que a gente tem uma paineira lá na frente, que é nosso cartão postal da casa ali, né? E todo mundo falava assim: nossa, mas aqui não tem nada, você é doido, você vai montar um negócio onde é contrário a tudo que está acontecendo. E a paineira, ela cresceu junto com a gente. Ela está lá até hoje, é o nosso cartão de visita lá e deu muito certo. Depois disso, até há 13 anos atrás, nós fizemos uma grande reforma na Dom Pablo. E eu me lembro como se fosse hoje. Nós fizemos um investimento super alto para fazer a transformação na Gelobel Dom Pablo, que existia para o que é hoje, que tem o piso de cima, o espaço kids e tudo mais. E foi muito assertivo. Por quê? Porque foi antes do boom da Gleba. Então, nós já estávamos lá, sabe? A rua de cima, a rua de baixo do Gelobel Dom Pablo, era tudo casa, não era nada comercial. Aquela rua não era comércio. Só tínhamos nós lá, sabe? E hoje mudou totalmente, né? Mudou Porque, totalmente. Inclusive, uma série de outras casas também de alimentação. Sim, acabaram indo, né? para lá. Né? Tá virando uma rua gastronômica, viu? Confesso, sim. assim, grandes restaurantes estão ali, até pelo crescimento da Gleba, mas ele teve um olhar muito assertivo. Quando você fala que tá virando uma rua gastronômica, tem gente que tem medo da concorrência. Como que você vê isso? Indo mais restaurante pro seu lado. Você acha que isso é bom para você? Te atrapalha um pouquinho? Você sabe que a gente fala muito sobre tradição, né? Sobre os três alicerces aí do Gelobel, né? Que é a questão do bom atendimento, da qualidade e do preço justo. Eu acredito que o Gelobel hoje é destino. Ela não é mais uma casa que, vamos passar lá naquela rua e vamos resolver juntos onde nós vamos comer. Não, o Gelobel ela é destino. Por que ela é destino? Porque ela faz parte da memória afetiva das pessoas. Então, assim, eu conheci os amigos do meu pai no Gelobel, convivi, eu falo que os meus amigos têm a idade que meu pai teria hoje se estivesse vivo. E assim, os filhos deles são nossos clientes e hoje os netos frequentam o Espaço Kids. Legal. Então, é uma tradição e as pessoas, elas pensam no nosso cardápio e falam, eu quero comer costela, eu quero comer contrafilé. Elas não pensam... Sabe que é engraçado? Ontem a gente foi trabalhar na feriada, a gente tava fazendo os trabalhos juntos, a casa falou assim, vamos pedir uma Gelobel. E é tão engraçado como virou uma coisa da cultura do londrinense já, a Gelobel, que a gente falou o cardápio que a gente queria sem olhar o cardápio. Então, assim, é uma questão que pro cliente, inclusive, traz uma facilidade, né? Sim. Eu imagino que isso no processo interno, isso facilita, entre aspas, aí, a vida do garçom. Ele consegue ter um pouco mais de agilidade, você consegue atender mais mesas com menos, vamos dizer assim. Sim, numa conta de custo, exato. E até mesmo uma previsão na cozinha, né? Para que você possa chegar com um produto mais rápido para o cliente, porque você já tem essa estimativa de demanda, não é isso? Eu assim, para falar um pouco aí você falou do delivery, eu vou falar um pouco do delivery, posso? Pode, vamos lá. Então, assim, Gelobel Duque nasceu em 12 de outubro de 1991, né? Depois de alguns anos, meu pai, a Laerte, minha mãe, sempre ao lado dele, viu uma oportunidade de abrir o Gelobel Dom Pablo ali na Gleba Palhano. O que deu super certo. E passado um tempo, quem não conhece muito a nossa história, eu vou contar um pouquinho aqui da nossa história, vou aproveitar. Aproveita. O Gelobel foi criado pelos nossos pais. Há 19 anos atrás, infelizmente, nosso pai veio a falecer por um assalto, infelizmente. Foi um momento muito difícil da nossa família, que a gente teve que se unir muito, colocar em primeiro lugar sempre o legado que ele deixou, colocar sempre o nosso propósito, que era levar a marca, a história dele e todo o legado adiante. Então, isso foi feito com grande parte do mérito de tudo isso é da nossa mãe, que foi muito guerreira, porque ela presenciou o falecimento do meu pai. Meu irmão, na época, tinha 16 para 17 anos. Eu tenho uma irmã, muita gente não conhece, mas a gente é muito unido. Eu, minha irmã e meu irmão. Eu tenho uma irmã, Angélica, que mora nos Estados Unidos, está até aqui. She's here. Visitando a gente nesse momento. Inclusive, eu vou chamar ela daqui a pouco aqui para falar. Ela tá aqui chorando, gente, nos bastidores. Eu tô tentando não olhar para não chorar junto. Porque sempre que a gente fala da nossa história, emociona muito, porque realmente a história do Gelobel é uma história de muita superação, né? Quando meu pai faleceu, eu estava grávida da minha filha mais velha, que é, inclusive minha aluna.
é sua aluna. Ótima aluna, hein? Já passou de Só que ano. tá no primeiro ano, tá, gente? Nós estamos em 2022. Gi, você tá excelente, continua assim. Tá aplicando tudo lá no trabalho. Tá. E aí, assim, foi um momento muito difícil, porque quando meu pai faleceu, ele tinha uma administração muito centralizadora, né? Por mais que todos nós trabalhássemos juntos com ele, existia uma hierarquia familiar, dessa forma que a gente foi criado. A nossa mãe estava sempre ao lado, então ela sabia de tudo. E eu trabalhei grande parte da minha vida dentro do Gelobel. Então, a cultura Gelobel, eu falo que o meu treinamento foi: precisa lavar louça, acabou o pratinho, vai lavar louça. Precisa limpar banheiro, vai limpar banheiro. Precisa ajudar a assar carne, vai assar carne. Então, assim, a gente aprendeu no dia a dia. Então, isso ajudou muito na estrutura do Gelobel. Tanto eu como meu irmão e a minha irmã, que de uma forma ou de outra, mesmo morando alguns anos fora do país, ela está presente no dia a dia nosso, porque graças a Deus a internet veio e ajudou muito, facilitou muito isso. E meu pai faleceu no assalto e nesse momento tinha as duas casas, certo? Depois que ele faleceu, meu irmão acabou passando um tempo, entrou na faculdade, começou a fazer administração. Nesse processo da administração, ele trouxe uma empresa de consultoria para dentro do Gelobel para prestar consultoria. Eu confesso que eu fui super resistente. Nós fizemos a nossa primeira reunião na sala da nossa casa, porque quando a gente fala que o Gelobel é uma empresa familiar, ela é empresa familiar mesmo. O escritório era dentro do quarto, sabe? A gente terminava o financeiro, ia almoçar, depois voltava para o escritório dentro do quarto. E depois aconteceu que a gente resolveu abrir a primeira unidade sem o nosso pai, fundador, que foi o Gelobel Delivery. E aí essa já foi a primeira casa que teve um estudo de viabilidade para abrir. Porque naquele momento a gente estava começando a iniciar esse cenário de delivery. Né? Começou essa cultura de delivery, assim, das pessoas pedirem, querer ficar mais em casa, ou as pessoas mais velhas, a gente começou a ver essa necessidade. Aí inauguramos o Gelobel Delivery, que foi nosso primeiro filho sem o nosso pai. E esse foi um projeto assim que deu um frio na barriga, sabe? Porque sem ele, como que a gente vai fazer e tudo mais. Mas graças a Deus a gente já estava no processo de expansão, de estrutura da casa por conta da consultoria. Então foi um processo mais fácil, né? É um desafio, mas você manteve o cardápio, inclusive. Eu acho que isso facilita, entre aspas, um pouco, porque você não saiu do que você já fazia, né? Qual que é o grande desafio do delivery? Entregar o que o cliente come no Gelobel ali no dia a dia com a mesma qualidade. E aí você tem que ter uma logística legal, você tem que ter bons colaboradores, pessoas que estão comprometidas com a cultura Gelobel, né? Porque a cultura Gelobel é da seguinte forma: para o Gelobel crescer, todos têm que crescer. A gente tem um pensamento dentro da empresa que se você entrou a pé, você tem que sair pelo menos de bicicleta. Se você entrou de bicicleta, você tem que sair pelo menos de moto. Então, assim, não existe uma empresa crescer se ela não puxar todos os colaboradores juntos. Então, assim, é claro que não é todo mundo que se adapta, porém, a grande maioria fica. Nós legal. temos colaboradores de 30 anos, 25 anos, 17 anos. Assim, quando a gente precisa, por algum motivo muito raro, desligar um colaborador, eles choram. É quase assim: não, você está me dando um castigo, não me manda embora. Então, isso mostra que a cultura Gelobel é uma cultura legal, de uma empresa legal de trabalhar, né? Muito legal. Deixa eu só fazer uma pergunta com relação ao delivery. Não tem como a gente falar do delivery sem esse momento que passamos todos aí da pandemia, né? Sim. Todo mundo ficou em casa, não podia sair, não podia se socializar fora da sua casa, ficar trancado no lockdown. Como é que foi isso para vocês? Como é que vocês lidaram com isso? Porque o restaurante, né? Você citou shopping, né? Catuaí, estação, como é fechou. Que vocês trabalharam isso? Como é que vocês reagiram isso para poder continuar a jornada de vocês? Quando teve o fechamento de todas as casas, porque foi da noite para o dia, né? Sim. Tudo fechou. E o delivery poderia ficar aberto. Naquela época, o delivery trabalhava somente no período do jantar. A gente viu ali uma possibilidade, porque o que aconteceu? A gente tinha muita mercadoria, inclusive mercadoria perecível. A grande maioria é perecível, então você não pode perder, né? Então a gente passou a abrir no horário do almoço, já pensando
nessa questão de não podemos perder. A gente não sabia se ia ser um mês, uma semana, 2 meses, 3 meses. Eu me lembro que até nesse período que a gente estava nesse momento incerto, né, do que estava acontecendo, a nossa irmã que mora nos Estados Unidos já tinha fechado muita coisa lá nos Estados Unidos e ela alertou a gente, falou, olha, vai fechar. Então se organizem, porque vai fechar tudo. E assim, de uma certa forma, a gente não acreditou tanto que ia ter esse fechamento geral, assim. Mas o delivery, ele não, como nós temos muitas unidades, ele não conseguia vender tudo de todas as unidades, entende? Então nós tivemos que negociar, devolver mercadoria, foi bem complicado, sabe, aquele momento. Mas graças a Deus, como a gente tinha esse estudo das casas, da parte financeira, com DRE de todas as casas, tudo foi mais fácil. Mas foi a única solução, né? Daí passou ao abrir somente no jantar, para abrir almoço e jantar, e ficou todos os dias, né? E graças a Deus, deu tão certo que agora a gente não consegue mais fechar no horário do almoço. É isso aí. Aí depois, quando começou a ter as liberações, que a gente, com o distanciamento de mesa, 50% da capacidade das mesas, a gente reabriu as casas, seguindo todos os protocolos, e aí as coisas foram voltando ao normal. Mas em alguns momentos, assim, eu e meu irmão no escritório, a gente se revezava ao chorar, porque era tão incerto tudo que ia acontecer, né? Mas a união da nossa família e o fato de a gente ter toda a estrutura financeira muito adiantada, organizada, isso facilitou muito, assim, deu uma clareza muito grande para onde seguir. E precisou, porque assim, caiu um pouco a demanda do... Caiu muito o faturamento, caiu né? muito o faturamento e funcionário teve que reduzir também? Porque teve benefícios do governo, entre aspas, de redução de jornada, entre outras coisas, né? Como a gente tem essa característica muito familiar e a gente preza muito por isso, que nós fizemos? Todas as decisões que eram tomadas estrategicamente na empresa, a gente chamava toda a equipe e compartilhava com eles. Olha, nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos tomar essa decisão para caminhar para cá ou para lá. Então, sempre compartilhando com eles para diminuir, pelo menos amenizar essa insegurança que estava no momento da pandemia, que todo mundo estava preocupado se ia perder o emprego ou não. Sim. E aí chegou um momento que não tinha como não desligar colaborador. Mas a gente já tinha tomado todas as decisões para que não chegasse nesse momento. Isso fica claro para eles que a empresa fez o melhor possível. O melhor possível para todo mundo. Né? Teve uma união muito grande, entre eles, inclusive. Eles se ajudaram mutuamente, assim, em todo momento. Quando chegou esse momento, eu confesso para você que depois do falecimento do nosso pai, foi o dia mais triste da nossa vida. Nós tivemos que desligar 70 colaboradores em um dia. Então, numa empresa que tem 208 colaboradores, você desligar 70, mas aí teve aquele sentimento que fez a gente continuar a ter força. Eu lembro que um dos nossos colaboradores, após a primeira reunião da primeira unidade para fazer o desligamento, ele veio até nós e falou assim, a gente tem certeza que vocês fizeram tudo que era possível para manter nosso emprego. Hein? E aí, são nesses momentos que você tem força, que você fala, estamos no caminho certo, sabe? E deu super certo e, graças a Deus, a gente fez um compromisso com todos eles, que a gente ia desligar os 70 colaboradores, porém, quando tudo voltasse ao normal, a vaga deles estaria garantida. E a gente foi retomando um a um. Olha, sua vaga tá disponível novamente, você já está no mercado, você quer voltar? Foi muito legal. E daí, assim, alguns já estavam, né, em outra empresa, enfim. Mas a grande maioria voltou a trabalhar com a gente. Isso daí é uma forma de retribuir, né? E falando de pessoas, até avançando um pouco aqui, Silvio, no nosso script, para a gente poder orientar, assim, e inspirar as pessoas hoje que são gestores, né? Quando uma empresa ela cresce, eu entendo que dependendo do seu negócio, mas assim, 50% pode ser pessoas, 80% vai ser pessoas que vão estar te ajudando a conseguir crescer.
Você pode ter um ótimo produto como a Gelobel, você pode ter um ótimo produto de contabilidade, mas você precisa de pessoas ao seu lado para poder entregar a esses novos clientes que estão chegando. E junto com pessoas boas, você precisa ter processos bons. Sim. Como é que você consegue, antes de falar de processos bons, como é que você consegue hoje fazer com que as pessoas entendam que crescer dói, certo? Porque crescer não é fácil. Crescer exige mudança, entender novos clientes, novas expectativas de cliente. Crescer dói porque você tem que se ajustar a algumas coisas. Você vai para uma outra região que tem uma outra cultura, clientes às vezes vão ter outras expectativas e você tem que tomar cuidado para você não mudar o cardápio daquilo que foi o seu carro-chefe até agora. Então, como é que você fez com o time para que o time tivesse engajado e você conseguisse ter pessoas, como você citou, com 30 anos com você? Afinal, manter alguém com 30 anos, 10 anos, 20 anos, o dinheiro é o mais importante, não é só o dinheiro, mas sim o dinheiro puxa bem. O que você me dá, inclusive, de conselho para que eu possa levar essas pessoas que estão atrás de mim aqui para trabalhar 10, 20 anos comigo? Olha, primeiro eu acho que o colaborador, quando entra, ele tem que ser selecionado específico com o perfil que você precisa para a empresa. A seleção é o primeiro passo. Então, a seleção passa pelo RH, por entrevista, por psicóloga, pela aprovação do diretor financeiro, comercial, enfim. Tem que saber tudo que ele precisa de fato. Segundo, a cultura Gelobel. Essa é a mais importante. Porque quando o colaborador entra, ele passa por um processo de integração. Então, primeiro, ele vai assistir um filminho, ele vai conhecer toda a história dos 31 anos, que o Alaerte fundou, que começou com gelo, carvão e bebidas, que a minha mãe esteve sempre ao lado dele. Isso aqui que a gente está fazendo hoje. Isso. Inclusive, se você quiser comprar essa versão atualizada, Dani, depois a gente pode negociar uma edição. Sabe que eu tô com um filho agora para criar, né? Beleza? Gente, tô brincando. Você sabe que eu gosto de fazer uma piadinha, né? Mas, se precisar agora, você tem mais versões aqui, Depois ó. eu vou contar uma história. Tá bom. Ah, é verdade. Você vai contar uma história engraçada ainda. E aí, assim, a cultura Gelobel tem que ser explicada, né? E vivida, né? Então, o colaborador, ele precisa se sentir parte, né? Isso é muito importante. Então, assim, os nossos colaboradores, eles têm orgulho de falar que trabalham no Gelobel. Primeiro, porque é uma empresa idônea. Segundo, vai num banco fazer um financiamento de um carro, de uma casa. Eles falam, é legal quando você ouve esse feedback, que estende um tapete vermelho. Ah, onde você trabalha? No Gelobel. Nossa, você trabalha no Gelobel. Todo mundo ama então, Gelobel. Assim, todo mundo ama. Todo mundo se sente parte da história. Qual é o slogan do Gelobel? Todo mundo ama? Gelobel sempre combina. Ah, tá. É porque me fez sentido, inclusive, né? Porque a gente falou na mesma hora, né? É. E aí, assim, quando eles fazem parte, se sentem parte da história e a gente explica e comemora, cada conquista é comemorada junto com eles. Porque o Gelobel não seria nada se não fosse nossos colaboradores. Você abrir um restaurante, fazer um bom cardápio, ter um preço justo e uma boa localização, vai dar certo. Mas se os seus colaboradores, que são seu cartão de visita, não estiverem felizes, não estiverem crescendo, não se sentirem parte de fato da empresa, ela não vai para frente. E como que a gente faz um colaborador ter esse sentimento? Olha, o quanto o dinheiro é tão principal assim, o salário? O dinheiro eu acho que faz parte. As pessoas têm que entender que para você crescer, eles também têm que crescer. Tem que ganhar bem. Então, assim, até nós participamos de um evento que teve agora ali na exposição chamado Agrobit. Agrobit. E eu tive contato muito próximo com alguns colaboradores que são recém-contratados. E quando a gente for na véspera da inauguração ou de qualquer evento, a gente sempre se reúne, passa as informações e faz uma oração. Então, a gente faz um círculo, fizemos uma oração e deixamos aberto para cada um deles que quisesse falar alguma coisa. Alguns colaboradores, inclusive, saíram por algum motivo do Gelobel e acabaram voltando. E nessa oração foi tão legal, porque eles falaram o quanto é difícil lá fora e às vezes as pessoas saem e você fala, não sai, eu tô te falando para não sair, você vai se arrepender, Gelobel, não, você faz parte dessa história, é importante você estar aqui com a gente e tal. E assim, esse testemunho e esses colaboradores novos, quando eles entram na empresa, a gente de fato acolhe, abraça, puxa a orelha,
a gente não chama Gelobel de família Gelobel só por um slogan, só para vender a marca, não. A gente é muito unido. Se precisar dar bronca, a gente dá bronca. Se precisar chamar atenção, a gente chama atenção. Mas o mais importante disso, a gente trabalha com muito treinamento. A gente tem uma estrutura muito grande atrás de treinamento do RH, né? No escritório mesmo, nós temos uma equipe. Nós temos uma pessoa no financeiro, nós temos uma pessoa no RH, nós temos uma pessoa no DP, tem uma pessoa no compras. Opa, calma aí. RH é diferente de DP. Isso. Então, mais um convidado aqui falando que uma coisa é rodar a folha de pagamento, Sim. departamento pessoal. Exatamente. O que ela está citando aqui é gestão de pessoas, recursos humanos, gestão, o nome que o pessoal quiser ter hoje aí nos livros novos que a gente estava falando, né? E nós temos uma pessoa responsável pelo compras e uma pessoa responsável pela qualidade e uma pelo marketing. Como é que funciona a qualidade, inclusive? A pessoa, ela vai... Todos os nossos pratos, eles têm ficha técnica. Certo. Né? Porque as pessoas esquecem que quando elas vão abrir um restaurante, a primeira coisa que você tem que ter do prato é uma ficha técnica. Então, assim, quantas gramas de carne vai, quanto de arroz, quanto de batata, né? Para você mensurar o custo real do prato. Não é simplesmente você falar, eu vou fazer um prato executivo de contrafilé e pronto. Divide por 10 e vê quando deu cada um. Não, porque na época, assim, era tudo no achômetro antigamente. Quando meu pai faleceu e a gente tinha essa estrutura simples antes da fase da consultoria, era tudo no achômetro. Então, assim, sabe, o cardápio, eu até lembro, quando meu pai faleceu, a primeira vez que eu fui mudar cardápio depois que ele faleceu, foi assim, um contrafilé custava, vamos falar que o custo da porção era R$10 vezes mais 0,60%, era o valor mais ou menos do que o custo da operação, e a gente definia o preço do cardápio. Então era tudo no achômetro. No achômetro, na experiência dele. Sobrava, ponto. Dava certo, e eu acho que Deus cuidou da gente muito bem, porque assim, era tudo muito no achômetro. E hoje em dia não, um prato tem que ter uma ficha técnica, ele dá baixa em cada item, né? Então, assim, essa estrutura é muito importante. É importante, é como um processo, né? Qualquer outro produto, qualquer outro serviço que você faz, você tem que ter o processo, que muitas vezes está na cabeça do gestor, né? Nesse caso, não, você tem ali um processo, porque se eu chego hoje lá para comer uma porção de costela, com mandioca e tal, e eu chegar no outro dia, vem numa quantidade totalmente diferente, de uma forma diferente. Não existe um padrão. O cliente, ele vai sentir isso. Eu fui lá, fui bem atendido hoje. O outro vai falar, não era tudo isso que eu imaginei. Ele leva alguém, o cara fala, não era bem isso, você falou que era tão bom, faltou. Enfim, então acho que o padrão, ele estabelece até uma relação de certeza com o cliente, né? Sim, então, a questão do processo vale para quem está nos ouvindo também, em qualquer atividade, né? Não adianta eu, com a minha empresa de contabilidade, entregar super certo a folha de pagamento, ou os impostos, ou a DRE para o cliente esse mês, e no mês que vem entregar atrasado, ou errado. Então, assim, cria um descompasso e um desconforto com o cliente, cria uma insatisfação. E vai ter problema, né? Por exemplo, a Gelobel, que atende um volume grande de pessoas, o seu escritório, que é grande, que atende um volume de pessoas, vai ter problema. E não tem problema. A gente ter essas questões no meio do caminho. A grande questão é que a gente tem que trabalhar para não acontecer de novo. Então, tem ferramentas MASP, que é para identificação de problemas, tem um monte de coisa aí que você consegue. E às vezes você tem um processo, mas a pessoa que está ali atrás não respeita o processo e deu um problema. Aí vem uma outra cadeira na empresa que, por exemplo, é um gerente que tem que ir lá contornar com o cliente, fazendo assim, fazendo assado. Por exemplo, a Gelobel nunca tem um problema. É o mês inteiro sem nenhum cliente reclamar. Né? Tem? Não, claro que tem. Claro que tem. Né? É isso que as pessoas têm que entender. Tem gente que quer se matar. Acho que a estrutura da empresa estando organizada, por exemplo, uma coisa que ajuda muito a gente é a questão do escritório. Cada um tem sua função, cada um sabe o que tem que fazer, cada um do seu quadrado. Então, se o financeiro não fizer o mapeamento dos boletos que tem que pagar, vai dar alguma coisa errada, né? Então, assim, se o DP não fizer a folha e esquecer de alguém, vai dar errado. Então, assim, é importante cada um saber exatamente o que tem que fazer
e os processos serem respeitados, né? E a gente tem muita reunião de alinhamento, tem treinamento, tem, assim, só que o nosso escritório também não é essa coisa séria, não, é uma loucura, que nem agora a gente está na época pré-copa, tá tudo enfeitado de verde e amarelo, então, assim, na sexta-feira a gente não usa uniforme, então, assim, é muito gostoso. É cultura. É uma cultura, Uhum. é muito natural. E os pratos, a mesma coisa, né? Quando é definido um prato novo, então a gente faz teste, a gente apresenta para o cliente, faz um cardápio, nós vamos ter um cardápio num evento, enfim, um prato tal, e aí a gente tem o termômetro, se ele vai dar certo, entendeu? E eu aprendi isso com a cultura de cerveja. A cerveja, por que eles fazem as cervejas com edição limitada? É justamente por isso. Eles fazem uma edição limitada que é para atrair o seu olhar. Aí você vai lá e experimenta. Vendeu, deu certo, teve uma boa aceitação, ela entra na linha. Vira ilimitado. Vira ilimitado, exatamente. Porque é chato colocar um produto que teoricamente Lançar que já era para estar no mercado né? e voltar. E o Aí marketing você é lança, tudo. ele é rejeitado, aí não Muito faz bom, sentido. E Né? é muito legal isso. Então a gente tem feito da mesma forma. A gente lança um prato, faz uma edição limitada ali num evento, ou até mesmo nas casas, deu certo, inclui no cardápio. Ô, Dani, então Fica você falou definitivo. do colaborador, né? Voltando um pouquinho, que a gente tem que ter esse equilíbrio, que eu acho que trazer ele, se sentir importante, se Sim. sentir da família e sim fazer ele crescer. Se você ganha 1.000, tentar fazer um dia ele ganhar 2. Se você ganha 2, tentar um dia fazer 4. E uma coisa que me chama muita atenção, até o Silvio comentou comigo, é como os garçons, exatamente, os garçons são os mesmos. Porque É, nós, como os caras- professores, né, Guilherme? Como professores, você chega num curso superior, o aluno ele fala, eu tenho aqui um interesse para fazer um curso de direito, um curso de economia, medicina, enfim, né? Mas a gente vê, pelo testemunho da Dani, tem lá o garçom com 20, X 30 anos, anos, 20 hein? anos de casa. Gente, Então ele se estabilizou naquela atividade, deve ser uma atividade também lucrativa para ele, né? muito. Então, Tem fila para ser Ah, garçom? fila para ser Tem. garçom, o perfil Tem fila do pra ser garçom? Tem fila para ser garçom. Aí, tá vendo? Conta um pouco disso pra mim. A remuneração do garçom é uma das melhores da casa, né, abaixo da gerência. Então, todos eles querem ser garçons, né? Eles entram, não existe... existia antigamente uma cultura que o colaborador, ele entrava, ele tinha uma função chamada cumim, que é aquele que leva as porções na mesa, que ele só entrega o que o garçom pediu, e depois ele entraria ali e ele seria garçom. Hoje em dia a gente mudou um pouco. Por quê? Porque tem várias aptidões que precisa para ser garçom. A pessoa tem que ter dom, primeira coisa, né? Ela tem que ter dom, tem que ter postura, tem que saber um pouco como servir, ter experiência. Então, assim, é claro que isso é uma cultura de antigamente, assim, veio lá de trás do nosso pai, e eles são muito bem remunerados. Eles gostam muito do que eles fazem. Porque ser garçom é que nem eu falo, ser o comercial do Gelobel é super gostoso, porque eu converso com todo mundo, eu falo com todo mundo, e garçom é a mesma coisa. É gostoso, você tá o tempo inteiro no meio de gente, conhecendo gente, tem histórias do dia a dia engraçada deles, que eles contam, enfim. É uma das funções mais atrativas, vamos dizer. E gera uma assim. estabilidade. Se ele tem uma boa remuneração no ambiente de trabalho que já está organizado, a tendência dele é ficar. Claro, óbvio. Eu tenho garçons que nem o Zé Luiz mesmo. O Zé Luiz está com a gente desde o início da Dom Pablo. E ele já passou por algumas funções, porque é uma pessoa flexível também. Eu acho que as pessoas que entram nas empresas hoje em dia, quando tem uma descrição de um cargo na empresa, a pessoa não pode se apegar naquela descrição. Ela tem que pensar que para ela fazer bem aquilo, ela depende de todas as outras pessoas da empresa. Então, quanto mais ela souber das outras funções, ela vai entender, né? E no momento de dificuldade, ela vai. Então, vai às vezes, as ajudar. pessoas falam assim: eu tenho a função de caixa, então eu só vou trabalhar de caixa, só vou fazer isso. Mas é importante que eles saibam um pouco de tudo, de como é feito, porque senão, se o cliente tiver um problema na mesa, vamos dizer que ele chegou lá no caixa para reclamar com a menina do caixa, se ela não souber como funciona a operação, como que ela vai justificar? Né? Então, é tudo isso. Acho que o treinamento do colaborador, a remuneração é muito importante, fazer com que eles cresçam, eles se sentem parte, e isso é muito natural no Gelobel. Ô, Silvio, vou fazer uma pergunta para você, inclusive. Né? Você é doutor, estudioso, etc. Faz pergunta fácil. Hein? Tá bom. O que a Dani está citando aqui de processo, de remuneração, foi inclusive citado pelos outros entrevistados. Então, a gente está vendo que os gestores que têm resultado se preocupam muito com o colaborador entender o que está fazendo. Sim. O cliente ter a expectativa atendida, porque até nos testes o cliente sabe que é um teste.
e o colaborador ele crescer e ser remunerado, certo? Isso parece óbvio, né? A gente falar que um colaborador tem que ser treinado, parece óbvio. A gente tem que falar que o cliente tem que ter suas expectativas atendidas, parece óbvio. Falar que tem que pagar, quanto mais melhor. Como que você vê a dificuldade, você que atende tanta empresa, que os empresários não conseguem colocar isso em prática, principalmente quem está crescendo? A gente vê quem está crescendo, às vezes, se perder um pouquinho. Bom, essa pergunta tem uma série de possibilidades de respostas. Basicamente, assim, o que eu enxergo, a minha percepção, tá? Olhando o mercado, é muito mais difícil você implantar qualquer política de crescimento para o colaborador, a própria remuneração variável ou remuneração em nível para o camarada crescer, se você não tiver bons controles internos dentro da sua empresa. Né? Como é que eu vou saber que esse garçom está no ponto dele, vamos supor que tenha nível de garçom, esse vai ganhar mais do que esse? Não sei se é o caso, mas não deve ser, mas vamos lá. Esse vai estar numa posição acima desse aqui. Que momento que eu faço essa ponderação? Né? Eu tenho que ter instrumento para poder captar essa informação. Então, quando eu vejo assim que a gente fala de fazer a gestão baseada em resultado, não é só o resultado da empresa também, não é só o resultado das unidades, é o resultado como é que aquela pessoa está performando. Sim. Então, quando você tem um RH, você consegue fazer a captação disso, né? Não só rodar a folha, como você disse. Então, é uma série de fatores envolvidos. Eu vejo que uma empresa é composta de processos, tecnologia e pessoas. E pessoas. Então, e essas coisas não são indissociáveis, né? Elas são juntas. Então, é nesse sentido que eu vejo. Você tem que ter ferramenta. Eu acho que você tem que ter ferramenta. Lá no início, quando a Dani comentou que a gente tem o DRE de todas as unidades. Sim. Então, eu ia perguntar, como é feito essa dentro da empresa, lógico que é dentro da diretoria, né? Como é que é feito? É feita uma prestação de contas mensal, sim, transparência, né? Isso é muito legal, porque, por exemplo, empresa familiar, primeira coisa que acontece para ela não dar certo é a questão de você colocar o ego à frente. Então, eu, minha mãe, minha irmã, meu irmão, enfim, a gente nunca colocou o ego à frente. Primeira coisa. Então, tá ali com o mesmo propósito, né? Segundo, a transparência. Então, o meu irmão é responsável pela parte financeira da empresa. Então, uma vez por mês, numa data fixa, ele me apresenta o DRE de todas as unidades. E eu, como marketing comercial, iniciamos um evento, fizemos um 5W... 5W2H. De todo o evento. Terminou, a gente apresenta contas também do evento e mês a mês do marketing. Então, quanto que a gente investiu, qual que foi o retorno e tudo mais. Então, essa prestação de contas, ela é fundamental. E isso acontece em todos os setores. Então, uma vez por mês, a gente tem uma reunião de alinhamento do escritório, para todo mundo saber o que todo mundo está fazendo, dar novas ideias, trazer novas estratégias. Então, a gente trabalha dessa forma. Os gestores também estão sempre, né, visitando, diariamente eles visitam o escritório. E uma vez por mês eles estão lá no escritório, a gente faz uma reciclagem junto com a RH, a gente tem um planejamento de crescimento. Então, por exemplo, o gestor não está se dando bem nessa unidade. Vamos demitir? Não está dando certo nessa unidade? Tem outra unidade. Porque é muito caro você treinar alguém. Exatamente. Não faz sentido, entendeu? O que eu acredito muito é que as pessoas, ao invés de querer treinar alguém, pegar do zero e treinar, que é o que o Gelobel tem como cultura, ela quer uma pessoa pronta, na maioria das vezes não consegue pagar o salário que condiz com a função e não quer treinar. E colaborador, o treinamento é diário, é quase uma educação de filho. Todo dia você tem que estar ajustando alguma coisa. É isso que é o legal da empresa. Porque assim, imagina se todo dia fosse igual, se todo dia fosse bonitinho, redondinho. É tão gostoso quando vem um desafio novo, a gente senta lá no escritório. É claro que tem alguns que a gente fala, não precisava estar resolvendo isso, né? Porque daí é o fator humano, né? Mas assim, no dia a dia é tão gostoso quando chega vamos dizer, um problema e a gente acha uma solução junto. É tão gostoso e aquilo dá certo e a gente comemora junto. É tão bom, não é? Sim, mas falando um pouco de problema, né? Se você está num cargo de gestor
e tá incomodado em resolver problema, talvez você não esteja no caso certo. Não tá Então, se no você cargo está no certo. cargo de gestor, não Ou não está... quer lidar com pessoas. Exatamente. Porque você vai lidar com pessoas independentes. Não existe profissão no mundo que você não vai lidar com pessoas. Aí a pessoa fala assim, eu vou fazer veterinária, porque eu prefiro bicho do que gente. Exato. Você vai ter que vender o boi, você vai ter Exato. que conversar com o dono do boi, você vai ter que... Exato. Você vai ter. Então, assim, tá no nosso dia a dia. Tem que aprender. Mais do que as aptidões do currículo da pessoa, eu acho que é muito importante a parte emocional, né? E a gente também, quanto à cabeça da empresa, ter a sensibilidade da percepção, se a pessoa não está bem naquele dia, falar, olha, tá acontecendo alguma coisa, hoje eu percebi que você tá de uma forma diferente, tá precisando de ajuda, ter essa troca, porque assim, não existe um milagre. Tive um problema na minha casa, quando eu colocar o pé para dentro da empresa, eu vou deixar o problema. Eu escutei muito isso. Eu venho de uma geração que a gente escutava muito isso. Quando você entra na empresa, você deixa os problemas para fora. Gente, não existe duas pessoas, né? Você é um só. Pessoas, a gente é um só. Então, assim, você tem que ter essa sensibilidade para não deixar impactar no dia a dia, mas ter esse olhar da empresa em cima disso, né? Tem uma frase que é muito boa em recursos humanos, que a pessoa fala o seguinte: quando você pensou em demitir alguém, muito provavelmente você vai demitir aquela pessoa. E se você vê que realmente não tem uma outra função, como você falou, você vai ter que demitir rápido. Porque aquilo lá pode passar para a empresa inteira. Agora, contratação, se você contratar rápido, a chance de dar um problema é muito grande. Então, se possível, contrate devagar. Então planeja a contratação. Você sempre tem que alguém. No futebol é uma analogia muito boa. O futebol tem um banco de reserva, né? Então a gente já vai pro jogo com um banco de reserva. Eu não posso na minha empresa começar meu negócio sem um banco de reserva. E também no próprio futebol, quantos casos de jogador começou jogando no meio, virou lateral, que era lateral, virou meio, e deu muito certo. Né? O próprio craque do Brasileirão desse ano, hoje tá jogando no meio e era lateral. Exatamente. Então, assim, a gente parece que tem que olhar para fora para poder colocar no nosso negócio, né, Dani? Que nem, por exemplo, a gente estava falando sobre Curitiba, né? Quando nós inauguramos Curitiba, nós alugamos uma casa, montamos uma estrutura na casa e trouxemos todos os colaboradores para passar um mês aqui em Londrina. Então, eles passaram por um treinamento, por uma integração, conheceram todas as unidades e trabalharam em todas as unidades. Aí, quando nós inauguramos o Gelobel em Curitiba, lá no Shopping Estação, eles já tinham cultura Gelobel, como a gente trabalha, como é a postura do garçom, como é o dia a dia com o gestor, como é o estoque, como faz pedido para o encarregado, tem a função de gerente e a função de encarregado, como o encarregado que é responsável pelos pedidos tem que fazer. Então, essa vivência, esse treinamento é muito importante. Ô Dani, até pro colaborador, Silvio, vamos no seguinte exemplo. Imagina que eu tô lá na Gelobel de Curitiba. Então a gente já ficou claro aqui que o cardápio da Gelobel, para quem conhece, o carro-chefe é a costela, a gente vem com a mandioca, a gente vem com aquela salada. Tá chegando a hora do almoço aqui, eu já tô com fome. Exatamente. E os produtos que a gente já conhece. Então chegou lá no restaurante lá de Curitiba, tem um determinado cliente que ele tá pedindo, sei lá, eu quero um filé de um peixe específico que a Gelobel não atende. A Gelobel tem cozinha para isso, ela tem pessoas boas na cozinha para isso, ela tem um garçom e tem um departamento de compras que conseguiria fazer isso, né? A gente agora parece estranho um cara chegar lá e querer um peixe que não tá no cardápio, e você que tá vendo acha um absurdo um cliente sentar, pedir um peixe que não tá no cardápio e ficar bravo de não ter o peixe que não tá no cardápio. Concorda comigo? Agora, por que, saindo um pouco do cenário da Gelobel, você aí que tem uma empresa de serviço, chega um cliente pedindo uma coisa que não é seu serviço, que eu sei sim que você tem condição de fazer, assim como o cozinheiro tem condição de fazer aquele peixe, se tivesse, por que você vai parar todo o teu processo, todo o teu foco para poder fazer um serviço que vai ser às vezes só para esse cliente? Se não tiver uma estratégia de ter mais clientes como esse, por exemplo, ter mais clientes que era aquele peixe, aí nós vamos testar. Nós vamos testar do mesmo jeito que você falou. A gente vê muito cliente nosso, muita empresa de prestação de serviço, saindo do foco por causa de um cliente aqui e outra colar. Como que você consegue ter essa peneira, o seu time de garçom, de gerente, ter essa peneira de manter o prumo, manter o foco com um ou outro cliente, que às vezes representa 1%, que estão pedindo alguma outra coisa, principalmente numa cidade nova. Fiz todo um contexto com analogia para poder chegar onde eu queria chegar, porque parece absurdo eu fazer esse pedido. Uma coisa que acontece muito, a gente vivencia muito aqui em Londrina, uma situação assim, abre um restaurante, um bar, passa 6 meses, fecha, né?
Exato. O treinamento é importante e a identidade da casa é extremamente importante, porque a pessoa, quando ela pensa em costela, ela tem que lembrar de Gelobel. Quando ela pensa em lanche, a gente estava até falando, eu ainda vou definir essa rota aí de roteiro gastronômico de Londrina, que veio para Londrina, para conhecer Londrina você tem que ir Gelobel, Arnaldo, suco da rodoviária e vitamina da Sergipe. E se for abrir empresa, por favor, Forte com Mobile. Com certeza. Então, assim, a pessoa, você tem que ter um foco. A empresa, as pessoas esquecem quando elas montam uma operação, um restaurante, que ela tem que ter um foco. Só um bom cantor não é o suficiente. Só uma marca de cerveja. Olha como mudou o cenário da cerveja, né, nos últimos anos. As especiais estão infinitas. Né? Com trigo. A Heineken pegou um mercado absurdo, né? Antes a gente tomava tudo, Brahma. Tem tudo, Quando a Heineken era Brahma entrou, pra inclusive a pra Heineken lá. foi lançada em Londrina simultaneamente na Duque e na Dom Pablo. Ah, é? A Heineken, a primeira casa que teve Heineken em Londrina foi o Gelobel. Aí, ó. Então, assim, as pessoas quando abrem um restaurante, elas esquecem de definir um cardápio com foco num prato específico. Então, quando você pensa em carne, eu quero que você pense em costela, pensa no Gelobel. Os outros pratos, eles vieram com o tempo para atender um público que vem junto com aquela pessoa que come costela e que não é justo que ela não tenha nada no cardápio, né? Então, por exemplo, hoje em dia você tem que se adaptar, né? Você tem que se adaptar ao cliente, mas sem perder a identidade. A casa tem que ter identidade. Então, a identidade do Gelobel é costela contra filé e picanha. E aí, pensando na propaganda agora, que você tinha feito uma pergunta para mim, né? Eu queria voltar um pouquinho nesse assunto, assim, mas na prática, assim, quando acontece um caso de alguém pedir alguma coisa ou reclamar de alguma coisa, como é que é o tratamento que vocês dão a isso internamente, lógico, depois, né? Como é que vocês levam Hoje em dia isso? a gente enfrenta um problema da reclamação presencial e essa é sempre a melhor. Os nossos gestores, eles são treinados para resolver as situações, eles têm autonomia para resolver ali na hora. Por exemplo, a carne não veio no ponto correto, troca na hora. Né? O cliente queria um cardápio X e não tinha. Tem outras alternativas. Então, você oferece, você trabalha ali o colaborador para ele ter um plano B, C, D, para não deixar o cliente levantar e ir embora. Sim. Isso é uma forma, faz parte do treinamento deles. Quando acontece alguma coisa que o cliente não gosta, que daí é uma situação um pouco maior, aí chama o encarregado, chama o gestor da loja e ele está treinado para resolver essa situação. Até porque se ele tiver que resolver toda a miudez, tem que ter 10 gerentes no mesmo restaurante. Então, assim, e 2 garçons, né? Mas eu acho que a primeira coisa é conhecer o cliente, né? Por exemplo, essa relação garçom-cliente. Persona, expectativa. Até inclusive na sua propaganda, né, Dani? Nossa. Até onde você vai fazer propaganda, né? Porque, por exemplo, o produto da Gelobel, vamos pensar que a gente foi para São Paulo. Eu sei que o produto da Gelobel hoje ele tá na Gleba Palhano, por exemplo, que tem pessoas com classe mais alta. Sim. O da Duque já tá numa região que tem pessoas da média e pouquinho lá pro pessoal que tem uma classe talvez mais baixa. E a Gelobel é para todo mundo. Gelobel é para todo mundo. A questão do preço justo, por exemplo. As pessoas às vezes vão montar um restaurante, vou citar a Gleba, não... Mas, enfim, vai montar um restaurante na Gleba, quer colocar um preço, certo? Aí vai montar um restaurante numa região norte, coloca outro preço. Preço menor. Então, assim, não tem como você ir num Gelobel pagar um preço, vai no outro Gelobel pagar outro, vai no Gelobel pagar outro. O preço tem que ser único. Né? Porque a gente ganha no giro. A gente tem que fazer com que o cliente venha, se sinta bem atendido. É claro que às vezes ele tem identidade com uma casa, com um garçom, mas a sensação que ele tem no Gelobel Duque de Caxias tem que ser a mesma que ele tem na Dom Pablo, tem que ser a mesma que ele tem em Curitiba, tem que ser a mesma. E isso é um processo que a gente tem que trabalhar. O compras, por exemplo. A negociação é fundamental. Nosso pai falava, onde você ganha no produto é na hora da compra. Né? Isso vai definir o preço. É no custo. Onde você vai definir o preço final. Então, um produto bem negociado no início vai dar um bom resultado no final. Ô Dani, Silvio, mas pra quem tá assistindo e é de Londrina e região, que vai na exposição, vai falar assim, pô, mas a Dani tá falando que o preço tem que ser o mesmo, mas na exposição é um preço diferente. Inclusive, na expo, quem paga pra mim é o Silvio. Porque ele tem uma condição financeira... Eu olho o imposto de renda dele antes de
Direto, dou uns migué nele pra ele pagar uns negócios pra mim, afinal ele tem Então, uma... mas exposição... Mas, viu, na exposição o preço é diferente. Explica pra galera o porquê. É Então, custo tem também? muita gente que pergunta isso. É custo. Mas por quê? A exposição é um evento, gente. Se vocês soubessem o tanto que envolve tantas coisas de estrutura e Logística, e imagino eu. logística e tudo mais na exposição, então naturalmente ela tem um preço diferente, porque a exposição são só 11 dias, né? Então tem um custo, você monta uma casa e desmonta em 11 dias. Certo? Uma vez por ano. E a exposição tem mais uma outra situação, que é a bebida que a gente vende na exposição, a gente compra dentro da exposição de um fornecedor específico que Entendi. faz a operação do parque, né? E Você não eles compra já do vêm- seu fornecedor hoje. Não. Ele vem com um preço de custo e um preço de venda definido. Mais alto que você Então, tá acostumado, mais inclusive. alto que a gente está acostumado a vender no dia a dia. Então, assim, eu acredito que faz muito sentido, porque para estar lá dentro tem um custo imenso, gente. A exposição, quem vai na exposição, quem conhece a exposição sabe. Você vai lá, não tem nada, no outro dia tem uma cidade montada dentro Exato. do parque. E eu acho que a pessoa pensar, é mais caro, não vou, também é um pouco injusto, porque olha o tanto que gera de emprego na exposição, olha o tanto que traz gente de fora, o olhar de fora, a hotelaria, a movimentação na cidade como um todo. Então, traz renda para dentro da cidade, né? Mas tem um custo diferenciado na exposição, por isso que o preço é mais alto. É um custo de um evento, É, né? de um evento, Você é está na exposição, você tem shows, você tem a empresa tem que pagar você tem- artista, tem que uma pagar série de coisas. a estrutura do show, tem que pagar tudo, né? Então tem que Muito fechar bom. a conta. Mas Bom, só tomando Preciso pros finalmente aqui, porque eu tenho que estar nos patrocinadores já. Uma coisa que você comentou aí Que que eu não achei tem ainda. interessante. Como é que vocês lidam hoje com a questão da propaganda? Vocês fazem muita propaganda ou é só o boca a boca? Gelobel Run agora o que teve, né? crescimento é orgânico? Como é que vocês trabalham isso? Olha, é Como- muito legal essa pergunta. Assim, antigamente o Gelobel era só boca a boca, né? Naquela Uhum. fase lá do nosso pai, que só tinha a Duque e a Dom Pablo, era boca a boca e ainda é a melhor. Uhum. Eu falo que você tem uma chance quando você atende um cliente única. Eu adoro cliente. Você quer ver uma curiosidade? Cliente quando fala assim, onde é o banheiro? Significa que ele é um cliente novo. sim. Então, aquele cliente, você tem a oportunidade de que atender ele super bem, porque é a genial. primeira vez que ele vai no Gelobel. Então, assim, o marketing antigamente era feito só no boca a boca. Demorou muito tempo para a gente entender o quanto era importante se posicionar em TV, rádio e tudo mais. Recentemente, a exposição foi o que abriu portas para a gente trabalhar em evento. Só que recentemente a gente entendeu o quanto a gente tem oportunidade estando em eventos sólidos, que nem shows, Agrobeat, exposição, Beer Beef no Shopping Catuaí, e até o Gelobel Run, que aconteceu agora no último final de semana, a nossa segunda edição, o quanto isso atinge um público maior. A gente tá vendo Né? que Londrina tem Gelobel, Londrina tem Arnaldos, Londrina tem Vitamina da Sergipe. Então, é o tipo de coisa que você vai colocando a marca da Gelobel um pouco, cada dia um pedacinho mais no coração, né? Porque vai Sim. ficando, né? Sim. Então, por que a o Gelobel vai fazer o Gelobel corrida? hoje, que nem esse ano, faz muito sentido nós agora. estávamos na exposição, depois no show do Lulu Santos, aí nós temos ações para o Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia das Crianças, que nem o Dia dos Pais, a gente levou o pai ganhador nas nossas redes sociais para o Buraco do Padre, que foi uma experiência sensacional. Terminou o evento, né, que não deixa de ser um evento, terminou o passeio, o pai abraçava a gente e a gente ganhou um amigo, porque ele falou assim, eu nunca que eu ia vir aqui se fosse por mim. Que bom que a gente participou. Então, hoje em dia, o financeiro entende que o marketing é necessário. A gente tem um planejamento mês a mês do marketing para estar tanto nas redes sociais, como na TV, como no rádio, e a gente faz um estudo de cenário, porque determinado evento é um público, outro determinado evento é outro público, que nem esse último evento que nós fizemos em uma TV e em um rádio, que era o público específico do evento. E aí vai acontecendo. É um estudo de sabe? persona então, muito bom. Tem uma verba mensal para poder divulgar o Gelobel. Então, Não, tá legal. dando certo. Vamos indo pros finalmente aqui. Acho que ficou claro pra gente aqui, né, Silvio, que a Gelobel, então, ela tem 3 coisas muito fortes aqui, que é uma cultura muito boa, pessoas Sim, e processos. e processo. Então, você que tá vendo ali, acha o cardápio robusto, acha o cardápio simples, acha gostoso, acha muito gostoso, como eu acho,
A Gelobel, então, é um trabalho muito sério, de uma empresa muito grande, acho que uma das maiores compradoras da JBS, como você citou, uma das maiores empresas que vendem Heineken aqui da região, que é a cerveja que eu acho que está despontando aqui. Então, fica claro para mim que se eu quero seguir um exemplo, são pilares que eu não vou me arrepender de seguir. Pessoas, processos e tentar cada dia mais achar a cultura que eu possa admitir na minha empresa. Antes de eu pedir a dica para a Dani, a dica da gestora, eu vou pedir para o Silvio. O que ficou para você aqui desse podcast de dica para quem está começando a empreender ou para quem já empreende, precisa ajustar ou até que te fez refletir do teu próprio negócio? Afinal, a gente não pode parar nunca, né? Problema todo mundo sempre tem, como você mesmo disse. A gente está sempre aprendendo, né? E com todos os gestores que a gente convive aí no dia a dia, os que estão vindo aqui conversar com a gente no Conta aí Gestor. Eu vejo que uma característica marcante, né, da boa gestão, da empresa que cresce, é essa questão dessa transição que existe daquele serviço inicial, que às vezes começou quase que individualizado, e ele passa por uma transformação, não só na questão do produto, na experiência do cliente, no processo bem feito para o cara consumir o produto, mas também no back-office, na parte de organização, né? O que nós estamos vendo aqui é que eles têm uma organização financeira, com prestação de conta mensal, nós temos um bom RH, com foco e olhar nas pessoas, não é isso? A gente falou muito de alguns produtos, mas ela citou antes os outros produtos que tiveram que colocar o peixinho, Sim, o Kids, para que a gente pudesse agregar valor e se manter hoje. Então, assim, não é só continuar fazendo o trabalho. É o terceiro ponto que eu ia falar, é a questão da experiência do cliente. Tem outras coisas, né? A experiência do cliente vai fazendo também o produto seu. Então, Exato. assim, a gestão fica bem amarrada dentro do negócio, mas o gestor é uma pessoa. A Dani é uma pessoa, tem sua vida, tem as suas atividades pessoais e profissionais, né? E o que a gente vê no exemplo deles é muita resiliência, porque eu falo para você, quando a gente ouve a história da Gelobel, é impossível a gente não associar com o que aconteceu com o seu pai. Com a fatalidade. Com a fatalidade. Sim. E aquele momento, acho que foi um momento assim, crucial para vocês ou seguir em frente ou não. Uhum. Então, do mesmo jeito que você fala que seu pai deixou um legado, a resiliência de vocês é algo assim fantástico. Então é isso que fica para mim. Pô, que legal. Nossa, agora fica difícil até de falar. Posso quebrar o protocolo? Pode. Posso chamar a Angélica para vir aqui? Pode, por favor. Ou você arrasta a cadeira para cá. Senta aqui no meu lugar. Senta aqui do ladinho, ó. Tá. Uhum. Vamos lá. É que a gente tá com 3 microfones, eu vou quebrar o protocolo, viu? A gente pros fechamentos. Para quem não conhece, agora temos uma pessoa internacional. So, now we just talk in English. A única coisa que eu sei falar em inglês é pedir McDonald's e Gelobel quando chegar lá. Inclusive, podia ter uma Gelobel lá, né? Então, isso daí na verdade... Será que tá funcionando? Vamos falar mais pertinho. Tudo bem, Angélica? Para quem não conhece. Primeiramente, é um orgulho estar tendo a oportunidade de estar aqui com a minha irmã, que eu amo muito, com a minha família, e nesse Brasil que bate forte dentro do meu coração, mesmo estando fora do Brasil. Quantos anos já? Há 21 anos. 21 anos. Uhum. Quando aconteceu a fatalidade que você citou, você estava lá, então? Ah, sim, estava. Estava lá. Tá. E então, a gente tá. Agora vamos falar, voltando. Voltar no tópico. Rola uma Gelobel lá pra cima ou não? Então, eu ia até, na verdade, falar que isso. Eu estava esperando, assim, no finalmente dessa entrevista, dessa oportunidade, para ser uma pergunta para o que vai acontecer no futuro da Gelobel, né? O que o Grupo Gelobel está esperando para o futuro. E isso é parte do crescimento, né? Essa ideologia de o que vai acontecer amanhã ou um ano daqui para frente faz parte do sucesso e do crescimento da empresa. Então, a minha irmã pode falar melhor que eu, e isso está no plano do Grupo Gelobel de expansão, de poder ter essa oportunidade de crescimento, não só como dentro do Brasil, aqui em Londrina, e com esse crescimento para Curitiba e talvez até para o sul do Brasil, mas como internacionalmente também, talvez no sul, exatamente, no final do ano. Angélica, e você, assim, vendo um pouco de dentro, agora em virtude da tecnologia, mas também de fora pela distância, vendo que o seu irmão e sua irmã estão tocando com maestria o legado lá que o seu pai e tua mãe deixaram para vocês. Se você pudesse definir o sucesso da Gelobel, como que você definiria? Adoro sua pergunta. É um orgulho para mim poder responder. Eu acho que se eu tivesse que definir
algumas palavras, eu com certeza diria tradição. Eu acho que isso é fundamental. A outra palavra que faz parte, eu acho que isso vai continuar sendo inspirado pelo nosso pai, pela nossa mãe, seria consistência, né? E a terceira e última, eu acho que seria qualidade, né? E fechando aqui, eu acho que isso tudo não poderia acontecer se não fosse a união de todos, e quando eu digo todos, eu digo assim, não só o coração da empresa, mas contando com todos os gestores que, na minha opinião pessoal, eu acho que o maior investimento de uma empresa é os colaboradores, né? Que isso aqui e nos Estados Unidos. Com certeza, com certeza. Isso aqui e lá fora também. Muito bom. E Dani, bom que você trouxe a Angélica aqui, tá segurando ali, os olhinhos estão brilhando. Segurando. Só faltou o Bruno para vir com a gente. Eu acho que a emoção também faz parte. Isso mostra que a gente é pessoa normal, né? Que apesar de a gente estar na frente aí de uma empresa em crescimento, em expansão a nível nacional e internacional, a gente é de verdade, né? E eu gosto de falar sobre essa verdade que a gente tem de família, de chorar, de brilhar o olho. Quando eu acordo todos os dias e penso que eu tenho que ir para o Gelobel, eu sinto que é uma cultura brasileira de falar do trabalho com peso. E isso não existe um peso para nós. Existe uma... É gostoso, é muito gostoso você levantar todo dia e falar, eu tô indo trabalhar, mas assim, sem... Ai, tô indo trabalhar, sabe? E a maior definição do sucesso do Gelobel é a união dos filhos e da mãe, que foi o legado que nosso pai deixou. O maior legado que eles poderiam ter deixado, e eu espero estar deixando para minhas filhas também. Não foi o CNPJ, foi o CPF. Não foi o CNPJ. Foi exatamente isso. A gente sempre esteve junto nas horas boas e nas horas ruins. A gente passou por vários planos econômicos onde nosso pai quebrou e que a gente passou por restrições e necessidades, mas a gente se manteve sempre unido. A gente passou por momentos de conquistas, a gente passou por pandemia, a gente passou por momentos onde a gente pensou em desistir e sempre alguém fala, não, a gente não vai desistir, vai dar tudo certo. Desistir não é uma opção. Desistir não é uma opção. Essa não é uma palavra que faz parte do nosso dicionário. E o Gelobel, ela começou com uma gestão familiar e continua com uma gestão familiar. Os processos foram extremamente importantes, as regras foram importantes, mas eu acho que o mais importante foi a fé e a união, tanto da nossa família, filhos e mãe, mas colaboradores também. A gente é muito unido. Só eu posso falar mal dos colaboradores. Se alguém chega de fora e fala mal, a gente vai responder. Mas a gente sente quando... É o mesmo sentimento quando alguém fala mal de um filho nosso, sabe? Só eu posso. Ninguém mais pode. E se tiver que resolver, se tiver que lutar junto, a gente vai lutar. Então, Gelobel Duque nasceu há 31 anos atrás, a sementinha foi plantada pelos nossos pais, veio a Dom Pablo depois, por eles também. Delivery, Boulevard, Catuaí, Estação e Exposição é um fruto da nossa gestão filhos. E está dando certo, então quer dizer que o legado foi bem implantado. Espero estar deixando a mesma coisa para as minhas filhas, meus sobrinhos e para os nossos colaboradores, e quem sabe os filhos deles também venham trabalhar com a gente no futuro. Gelobel tem planos de expansão, não só para Santa Catarina, que é um sonho nosso abrir uma unidade em Balneário, que quase aconteceu em 2019, só não aconteceu por causa da chegada da pandemia, assim como não aconteceu em 2019, em uma visita que o meu irmão fez nos Estados Unidos na casa da minha irmã. Era para ter já uma Gelobel já nos Estados Unidos, mas a gente entende que o tempo nosso não é o tempo de Deus. Então a gente crê nisso, que o tempo de Deus vai chegar e a Angélica vai ter a unidade dela americana, né, irmã? Se Deus quiser. E se Deus quiser, a franquia lá nos Estados Unidos vai ser sua, assim como a nossa franquia está em processo aqui em Londrina, e logo, logo vocês vão poder comprar uma franquia Gelobel e espalhar a nossa história e as nossas conquistas aí pelo Brasil inteiro.
Pessoal, então, encerrando com esse momento bonito, se você não entendeu o que é cultura, a cultura acabou de ser dita aqui sem ser dita. Cultura da Gelobel é família, as pessoas que estão lá dentro provavelmente são tratadas como família, Sim. e quando você tem família, você honra, né? Assim como o Silvio, que tá ali no fundinho também, foi ele que me deu a oportunidade de começar. Se eu um dia fiz mestrado, dou aula para tua filha, é porque eu tive, inclusive, ajuda financeira para poder estar na Federal de Com Curitiba. certeza. A minha irmã pôde fazer faculdade. A gente toca uma empresa que saiu com 10 funcionários, conseguiu rapidamente para 50. Temos dores, temos ajustes, todos que citaram aqui. Sabemos a nossa capacidade, mas também temos que melhorar. Mas tem que honrar pai e mãe, sim. Para você que trabalha com empresa familiar, tem hora que você não entende, porque a cultura do pai é diferente da cultura do filho. Mas realmente a gente, pegando um exemplo aqui, eu acho que o principal, o que eu vou levar aqui de hoje é o amor e o respeito da família. O resto a gente se ajeita. Obrigado, Angélica. Obrigado, Agradeço a Dani. oportunidade. Sucesso para você. Esse foi lindo. Pessoal, eu vou deixar a rede social das meninas aqui então. E até o próximo Conta aí Gestor, com pessoas que de fato dão resultados. Esse foi a Gelobel. Valeu.